Olá, amigo! Olá, amiga! Você vai fazer o neném? Isso mesmo, você vai fazer o neném? Você já tá indo lá pra fazer a provinha sua de 90 questões neste domingo? É isso aí que é o sacrifício que você tem que fazer, principalmente para conquistar os seus sonhos, né? Enfim, hoje eu quero comentar sobre o Enem, falar um pouco sobre as minhas experiências, porque eu falei em algum momento, não sei se eu falei aqui no canal, se eu falei, eu não lembro, não me recordo, não tô meio ruim com relação a vídeo, tá? Mas eu devo ter falado sim, que um dia eu ia comentar sobre as minhas experiências que eu tive dentro do Enem. E eu falei que eu ia comentar isso quando ia chegar o dia, e chegou o dia. Então, esse vídeo vai estar sendo publicado em um horário diferente, vai ser publicado de manhã, para as pessoas assistirem a esse conteúdo de manhã e quando chegarem lá no horário da prova já tiverem ansiosas e extremamente à flor da pele, elas já não assistam mais esse vídeo e tal. Enfim, eu vou contar um pouco do que eu presenciei com relação ao Enem. Lembrando que eu fiz o Enem em 2023, então não é tanto tempo assim. Então eu posso falar minhas opiniões, as minhas reflexões, o que eu tive com relação de experiência ao fazer a prova do Enem. E eu acho que essas reflexões para você que está fazendo a primeira vez é muito importante, porque a verdade é que dá uma leve sensação de que o povo que vai fazer o Enem, o povo que está fazendo o Exame Nacional do Ensino Médio, a grande maioria ali já deve ter feito umas 5 vezes a mesma prova, né? Alguma parte ali com certeza deve estar fazendo a prova pela primeira vez, mas é porque toda vez que eu conversei com a galera quando eu fui fazer a prova, a grande maioria tinha feito a prova alguns anos antes, ali na pandemia e tal. Então a grande maioria meio que já tinha feito a prova pelo menos uma vez na vida, e eu era um dos poucos ali que sentia que era o primeiro a fazer aquela prova, né? Então, primeira coisa que eu quero falar é que provavelmente você já sabe o local de prova que você já vai fazer a prova, né? Os 2 dias de prova. Então, eu acho que você deve ter ficado num lugar terrível, porque o Mac me colocou num lugar que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha ouvido falar daquele local na minha vida. E era no centro da minha cidade aqui, só que eu nunca tinha ouvido falar daquele lugar. E era uma unisquina, assim como várias outras unisquinas que existem por aí. Era uma unisquina que parecia ser um MEI da vida. Quem mora em BH sabe esses UMEI, esses EMEI da vida, igualzinho. Parecia um céu, uma creche, parecia isso aí. Tudo colorido, tudo esquisito, tá ligado? Não parecia ser uma universidade aquilo lá, não. Era qualquer coisa mesmo uma universidade. Era uma unisquina. E aí, cara, eles me botaram lá nesse lugar, né? E alguns eu fui ouvindo alguns relatos de algumas pessoas também, dizendo que, não sei o que, me botaram no Fumec, me botaram nesse tal lugar, me botaram nisso, me botaram naquilo. A gente sabe que quando vai escolher alguma coisa, né? O governo vai escolher o local que você vai fazer a prova, sempre é um local longe, um local ruim e um local que você tem que dar sorte também, né? Porque dependendo de como for, você também pega um local bom, mas é complicado. Você nunca pega um local bom, você sempre pega um local ruim, né? Então eu peguei um local ruim. Se você for pro banheiro, você vai no banheiro com uma pessoa acompanhada, e aí eu nem fiz isso, né? A minha experiência foi o seguinte, eu nem fui no banheiro. Nem fui no banheiro, porque eu estava com... É uma coisa que acontece com o meu cérebro, cara. Eu não sei se você tem essa sensação. De um lado, meu cérebro estava cagando e andando para a prova. Do outro, estava extremamente ansioso. Não sei. Chega aquele momento ali, chega aquele dia, você bate alguma coisa no seu cérebro que ele fala assim, mano, vai fazendo aqui a merda da prova e é isso aí, entendeu? E aí você pensa, nossa, se eu não passar... Aquela coisa esquisita que dá no seu cérebro, eu não sei explicar isso aqui, mas eu com certeza posso dizer que você já sentiu isso. Você já sentiu essa merda aí no teu cérebro. Uma parte do teu cérebro tá cagando e andando pra prova, e a outra tá mó ociosa, tá mó difícil, né? Como dizem mesmo, esse lado esquerdo e esse lado direito do cérebro não se conversam. Eles não se entendem, cara. É impressionante. É muito ruim. Enfim. Então, nesse dia eu também tava muito confuso. E aí eu já fui pra prova, já levando meus trident da vida, já chupando um chiclete.
E meio que falando assim, gente, tô fazendo aqui por diversão, faço a prova por diversão e não tô a fim de ficar me esforçando para fazer a prova. Só que, como eu falei, o meu cérebro é foda. Meu cérebro, ele não tem essa capacidade de dar o dane-se pra tudo. Aí o que acontece? Ele ficou preocupando com a prova. Ele ficou lá lendo a prova, ele ficou lá vendo a prova. Eu tentei fazer a prova sério. Fazer a prova sério. Entendeu? Se preocupando com aquilo, eu fiquei pensando, caraca, meu, eu tenho que fazer isso aqui sério. Só que eu, do outro lado do meu cérebro, ele não tava preocupado com aquilo. Tá ligado? Porque eu sabia que naquela época que eu fui fazer a prova, eu acho que foram 5 milhões de pessoas. Eu já sabia que no meu lado racional, 5 milhões de pessoas, dificilmente eu estaria entre as melhores ali dessas 5 milhões. É complicado, é difícil demais. Então eu já tava com isso na cabeça e já sabia que a minha nota, pelo desempenho que eu já tinha naquela época de prova escolar, qualquer coisa que seja, eu já sabia que era um desempenho que ia ser da média. Ia ser um desempenho mediano, ia ser um desempenho que não ia ser um negócio para encher os olhos das pessoas. Porque eu não era desse tipo de pessoa, nunca fui desse tipo de pessoa. Então eu sempre fui uma pessoa mediana, que mesmo que se esforçou muito para fazer tal coisa, nunca conseguiu sair da média. É. E a gente precisa aceitar isso, né? Às vezes a gente tem que aceitar que a gente é uma pessoa mediana. Eu sou um ser humano mediano, mesmo eu tentando fazer de tudo para não ser. Mas eu sou. Então não adianta. Então, cara, aí eu fui fazer a prova e no primeiro dia a gente tem que fazer a redação e tem que fazer a prova. Cara, ai, velho. Se eu te contar que a minha redação foi a redação sobre o tema, falar sobre o tema aqui é complicado, porque era um tema envolvendo você pagar um salário para donas de casa. É mais ou menos isso. Depois vocês pesquisam aí qual que foi o tema do Enem para 2023. Foi por aí, foi um tema falando sobre dar salário para donas de casa. A sua mãe, você tinha que dar salário para tua mãe, porque a tua mãe trabalha dentro de casa e você tinha que dar um salário para ela. Que nem esse papo aí que estavam tendo há um tempo atrás, que foi a fake news de que a Receita Federal ia cobrar de adultos que moram na casa dos pais. É mais ou menos isso. Seria como se fosse isso, só que com donas de casa. Isso é o que eu entendi com relação ao tema do Enem. Aí o pessoal na época falou que era um tema extremamente fácil, que era isso, que era aquilo. O tema não era difícil, né? Naquele ano mesmo eu devo ter tirado uma nota muito boa na redação. O tema não era difícil, era só desenvolver. Se você soubesse o esqueleto da redação, você ia fazer muito bem uma prova e tal. Então, naquela época, o método de redação era até mais simples. Hoje em dia, tem umas paradas que se você não copiar, se você copiar a redação, você perde ponto. Tem umas coisas mais rigorosas que o MEC inventou, que é só para avacalhar ainda mais o aluno, né? Então, eu não sei como é que funciona. Mas, cara, naquela época tava muito fácil fazer a prova, sabe? Tava muito fácil fazer a redação, mesmo ainda tendo uma certa dificuldade para lembrar os repertórios. Os repertórios que eu achei assim, né? Sim, sempre eu tenho que comentar isso, mas os repertórios, eles são as piores coisas que tem, sabe? São os repertórios, todos eles são. Aí você não pode negar isso, porque isso é um fato. A maioria dos repertórios são de esquerda. São repertórios todos de esquerda. É feminismo, é homofobia, é sociedade líquida, né? Isso, é aquilo. É escola de Frankfurt, cacetada, mano. Não tem uma coisa mais esquerdista do que você usar a escola de Frankfurt dentro de uma redação do Enem. Sério, isso é muito esquerdista, enfim. Então, todos os temas que existem dentro do Enem, eles são esquerdistas. Os repertórios sociocultural que você faz é tudo esquerdista. Não tem nada que seja de direita ali, não tem nada. Eu não vejo de nada de direita que fala de alguma coisa da direita, sobre capitalismo, livre mercado. Raramente eu tentei usar livre mercado em alguma redação, porque não tem tema para isso. A maioria dos temas são voltados a esse tipo de tema esquerdista. O racismo, é isso, é aquilo. O combate da mulher, do feminismo na sociedade. Mano, é só esse tema.
É uma prova engessada para esse tema ideológico, sabe? Então fica difícil demais, fica complicado fazer uma prova que o tema ideológico é só esse. Ele é direcionado para um lado, não tem um outro lado ali. E aí você vê, né, na época mesmo, foi o primeiro governo do Lula, foi o primeiro ano do mandato agora do Lula, que foi para 2022, 2023. Aí 2022, você vê que esses professorzinhos são tudo esquerdistas. Na minha visão, são todos esquerdistas. Os professorzinhos falando assim: ah, a prova foi uma merda 2022. A prova foi uma merda. Sei o que, os temas tudo cagado, tudo andado. Aí 2023, que os temas também foram uma bosta, o pessoal começou a falar o que? Ah, maravilhoso. O tema é sensacional, coisa incrível. Ai, que coisa linda, maravilhosa. Os textos, exemplos que foram dados para os estudantes. Que coisa linda, que coisa bonita de se ver. Não vai me dizer que eles não são esquerdistas. Enfim, aí, né, as pessoas vão dizer que não, você tá polarizando, etc. Mas é verdade. Quem faz a prova do Enem sabe muito bem disso. Inclusive, o primeiro dia de prova é o maior exemplo disso. Eu lembro bem que o meu primeiro dia de prova, literalmente, teve essa redação. E a redação era a prova inteira de português. Tipo assim, a prova inteira de português era falando sobre feminismo, falando sobre mulher, falando sobre igualdade de gênero. Cara, assim, não é problema você ter isso dentro de uma prova. Tudo bem você ter isso, só que tente equilibrar com os conteúdos que realmente façam sentido para o que o estudante fez ali, né? Durante todos os anos que ele esteve no ensino médio. A nenhum momento eles colocam isso dentro da prova. Aí o que eu vejo é que é feito para manipular mesmo. É feito para ter uma base ideológica ali dentro. Querendo ou não, isso não é culpa de Paulo Freire, isso não é culpa de ninguém. Paulo Freire, inclusive, é contra essa ideia, né? Em certo momento ali dentro do livro, ele é contra essa ideia. Apesar de reforçar a ideia de que você tem que pegar algo que já existe dentro da tua realidade e usar aquilo ali na tua educação e fazer com que você ascenda socialmente com isso, o que eu acho extremamente errado. Você precisa conhecer outras coisas, você precisa conhecer outras culturas, mas não na cabeça de Paulo Freire, você precisa só conhecer a tua cultura e crescer com isso, o que gera uma ignorância imensa. Mas com relação a ideologia esquerdista, isso e aquilo, ele até cita, né, vários casos ali, Lenin, Karl Marx, ele cita isso, mas a nenhum momento ele tenta trazer a ideia de ideologia esquerdista igual é botado assim no Enem, é colocado no Enem, né, porque o Paulo Freire, por mais que muita gente critique, pelo menos ele tem umas ideias decentes. Agora, o Enem, ele não tem ideia nenhuma decente. Pelo menos pelo que eu fiz, a prova que eu fiz, não tinha nenhuma ideia decente. Inclusive, eu acho até uma questão ridícula. E essa questão era tão ridícula que eu havia comentado isso em um vídeo. Quem é do canal antigo, né? Quem era do canal antigo vai se lembrar bem que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Que era falando sobre uma questão que tinha na prova dos Jetsons. E aí eles pegaram a senhora Jetson, tá? Pegaram a senhora Jetson e começaram a lacrar por cima de uma animação dos anos 60. Sem zoeira. Sem zoeira. Eles lacraram por cima de uma animação dos anos 60. Começaram a falar que, não, ela não podia dirigir, etc. Mano, uma conversa pra boi dormir que eu fiquei chocado. Eu comecei a ler aquilo e falei, não é possível. Não é possível que eu estou lendo uma merda dessa. E eu comecei a ficar meio doido da cabeça quando eu li aquilo. Porque eu falei, caraca, meu. Tá na cara tudo, tá explícito aqui, sabe? E eu conversei com pessoas da igreja, pessoas conhecidas minhas ali, que fizeram a prova também e que falaram o quê? Não tava tão esquerdista, tão escancarado igual outras vezes que eu fiz a prova. Tipo, cara, você não percebeu que tava escancarada essa merda? Tava claro, tava na cara dura isso. Enfim, então é uma coisa que eu reparei, uma coisa que eu percebi. A prova tem um viés muito claro, muito evidente. E isso não adianta negar, né? Não adianta você discutir. Isso é um fato. Agora, uma outra coisa que também, aí eu já acho que é geral, é a forma como você é tratado para fazer a prova.
Uma coisa que me faz eu não gostar de fazer a prova do Enem é a quantidade de questão que tem. 90 questões, de verdade, você não vai fazer 90 questões. Porque você tem a redação, que você já tem que pegar um tempo ali para fazer redação. Que, cara, vai tomar muito do seu tempo e você não vai conseguir fazer 90 questões. Então, cara, vai chegar no momento ali que você tá na questão 45 da prova, você já vai estar morto, já vai estar com fadiga mental. Você já vai estar com vontade de sair da prova. Então, você vai começar a marcar qualquer coisa. Eu lembro bem que eu tentei fazer por um momento a prova séria. Falei, vou fazer aqui sério, vou marcar aqui de forma séria, vou fazer a prova séria, vou ler tudo. Mas não dá para ler. Não dá para ler porque simplesmente eles botam um texto deste tamanho aqui em 90 questões. Como é que você vai fazer uma merda numa prova que o texto é deste tamanho aqui? Não dá para fazer. Não dá para fazer, isso é intancável. Isto é intancável. Aí a gente entra na discussão se a prova do Enem ela é uma prova que vai testar suas habilidades, testar os seus conhecimentos, ou é uma prova de resistência igual uma fazenda e um Big Brother da vida. É isso que a gente tem que questionar. Porque se for para fazer 90 questões com textos desse tamanho, em que se você ler o texto não adianta merda nenhuma, e que você tem que poupar tempo para a prova e aquele textão lá é só para encher linguiça, então você não está fazendo uma prova para testar o conhecimento da pessoa, e sim está fazendo uma prova para resistência. Ah, estamos testando aqui se vai resistir alguém, etc. Então você está na fazenda, está no Big Brother, está em reality show. Você não está fazendo uma prova para estudante realmente, através do seu conhecimento, fazer com que ele consiga ganhar a nota necessária, né? Ganhar a nota necessária para conseguir entrar na universidade que ele quer. Então, você já não está trabalhando mais com conhecimento, você está trabalhando com resistência. E é isso que eu reparei. Não dá para fazer aquela prova de forma séria, de forma decente. Não dá para fazer aquela prova, tá? A não ser que você, mesmo assim, eu acho que mesmo se você fizer 5 anos aquela prova seguido, você ainda não tem chance de conseguir fazer a prova de forma perfeita. Ou, pelo menos, tentando fazer de um jeito que é parecido com a prova que você faz na escola, que é 45 questões no máximo. Então, cara, não dá pra fazer. Não dá pra fazer. A verdade é essa. Não dá pra fazer essa prova de 90 questões. É ridículo, assim. É ridículo porque mede a resistência da pessoa e não necessariamente mede o conhecimento da pessoa. E o outro ponto é a sala, o ambiente que você está inserido para fazer a prova. É bizarro. A sala que eu tava, ela tinha ar-condicionado. Ela tinha uns negocinhos de ar-condicionado lá. Só que ao invés dos caras ligar o ar-condicionado, que eu acho que isso é sacanagem com o estudante, eu tenho certeza que aquele ar-condicionado funciona. Só que eu sinto que é sacanagem. É sacanagem com o estudante, para fazer com que seja uma prova de resistência mesmo aquela bosta. Porque eu lembro que tava um calor de 38 graus aquela merda. Tava um calor da peste, aquele negócio tava um calor danado. O sol estava assim, terrível. O dia estava terrível, o sol estava terrível, ensolarado. Aquele dia com solzão. Dava vontade de nadar numa piscina, comer um churrasco, mas você tinha que fazer a prova. Aí você vai entrar para a sala pensando que vai ter ar-condicionado. Não, a sala tem 2 ventiladores lá na frente que nem ventila direito. Ridículo. É isso que a maioria dos estudantes sofrem, né? Com relação ao Enem, a maioria dos estudantes sofrem ao fazer a prova. Eles entram numa sala que só tem um ventilador lá na frente e dane-se. E olha lá se vai ter ventilador, porque às vezes nem tem também, né? Então, é prova de resistência, gente. O que eu entendi é que não é para testar conhecimento, é prova de resistência. É prova de resistência. O que eu recomendaria, não vou tirar de você que quer fazer o Enem. Se você quer fazer o Enem, eu tô aqui 6 anos fazendo Enem, vou fazer de novo. Faz. A decisão é sua, é você que toma a sua decisão, é você que segue o teu rumo, o teu caminho. Tá? Eu não vou mudar a tua realidade, eu não vou mudar a sua vida, você é que faz a sua vida, assim como eu faço a minha. Só que agora, se você tá indeciso, o que eu recomendaria é o seguinte: eu recomendaria, logo de cara, que você faça um vestibular em uma universidade particular.
é mais vantagem. Faz um vestibular da PUC, da UNA, não sei, de qualquer universidade que seja. Porque, na minha visão, eles são menores, eles testam muito mais o conhecimento da pessoa do que necessariamente essa prova do Enem, que eles inventam ter resistência, etc. E além disso, vai ter poucas questões. É uma média ali de 45 questões, o que dá para fazer e não vai dar fadiga mental na tua cabeça. Então eu recomendaria isso. Agora, por que que uma grande parcela da população não faz isso? Porque, né, tem esse fator aí de que o Enem ele te dá a possibilidade de entrar para uma federal. Eu odeio falar federal, mas te dá a possibilidade para entrar numa federal. E federal a gente sabe que, né, é o lugar onde que tá as pessoas mais importantes, né? Infelizmente, mesmo que muita gente direitista, burra, fale que a federal é a pior coisa que existe, a federal é o lugar onde tá as pessoas mais importantes, é onde acontecem as coisas mais importantes. Então, infelizmente, mesmo hoje em dia tendo uma decadência muito grande do ensino público, a gente tem que entender que a federal é onde tem o mais investimento. É aonde que vai entrar o grosso. Lá ele é onde vai entrar o grosso. Diferente de uma particular que, mano, às vezes é aquela esquina da vida que é uma porcaria, né? Então, não recomendaria, né, você fazer o Enem, fazer um vestibular, talvez. Só que se você não tem condição de fazer um vestibular, faça o Enem, mas coloque na tua cabeça que, como eu já falei aqui, a expectativa tem que ser baixa. A expectativa tem que ser baixa. Não coloque expectativa alta que você vai passar e vai dar a sua nota para medicina. Não é assim não. Tá? Não é assim não. A banda não toca desse jeito. Tem que deixar a sua expectativa lá embaixo mesmo. Porque são muitas pessoas, são milhões de pessoas que estão competindo com você. Então, cara, faça isso. Preste atenção, tenha calma. É isso aí, mano. Esse foi o vídeo hoje. É um vídeo bem grande, mas é um relato com relação ao que eu passei, né? Dentro do Enem e tal. Leva um Trident. Sempre é importante isso. Leva um garrafão tipo esse aqui, ó. Se não me engano, eu acho que eu levei essa garrafa aqui pro Enem. Tá? Pode levar. Qualquer garrafa que seja, tá? Então, eu levei essa garrafa aqui, Tupperware. Garrafa muito boa, inclusive. Então, cara, é isso aí, mano. Não tenho mais nada o que dizer. Eu só contei minha experiência aqui. E espero que ela tenha te inspirado, só que não, pra fazer essa prova. Enfim. Então, é isso aí. Pode ter ficado um pouco controverso esse final do vídeo, mas eu acho que deu pra entender. Falou.